Eu agradeço ao 20º Endip Rio 2020 e agradeço a todos que têm a curiosidade de nos assistir hoje, a oportunidade de conversar e deixar esse registro sobre a vida, a trajetória e a teorização da professora Tânia Ramalho. Tânia, eu conheci em 2012, em Vancouver, no Canadá, num encontro da Associação Americana e Canadense de Estudos Avançados em Currículo. Quando nos conhecemos, nos descobrimos irmãs de sempre. E é com esse carinho que eu, hoje daqui do Rio de Janeiro, né, vou conversar com Tânia, que está na cidade de Oswego, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. É uma cidade muito bonita, que fica às margens do Lago Ontário e que, portanto, tem invernos longos e rigorosos, com aquelas paisagens de neve que estão nos nossos filmes, e onde tem uma belíssima universidade, que é a SUNY, que é a Universidade do Estado de Nova York, uma instituição pública que hoje tem em torno de 1.000 professores e 8.000 estudantes, sendo cerca de 900 deles de pós-graduação. É isso, Tânia? É isso mesmo. 100 programas. Impressionante. E a pandemia abalou esses números já de saída? Um pouco, mas não tanto quanto era esperado. Estamos com mais ou menos 75% do que a gente tinha antes, o que não é um número ruim. Não é? Nós somos um campus regional, não somos somos no segundo tier da universidade. Nós oferecemos só mestrado, não oferecemos doutorado, porque a universidade é compreensiva no estado de Nova York, então outros campos oferecem. E temos também community colleges, as universidades, colleges de comunidade, que são um outro nível de universidade, quer dizer, é um sistema muito complexo. Então, a Tânia hoje vai contar um pouco para a gente de como é que é essa formação de professores nos Estados Unidos, de como é sua produção teórica, que faz uma interseção particularmente interessante e inovadora entre os campos do currículo, da didática, da formação de professores, da arte, né, com um forte diálogo com Paulo Freire e um compromisso de ativismo político que desenha esse mapa teórico em que a gente vai passear nessa entrevista. Tânia vai falar um pouco do próximo livro dela, que fala dos desafios dessa educação remota. E vamos lá. Quando a gente se conheceu, uma das coisas que mais me impressionou, e foi a primeira palestra que você fez a meu convite, eu te pergunto, Tânia, por que uma professora brasileira vai fazer uma carreira tão brilhante nos Estados Unidos? Por que história que a gente está contando aqui dessa brasicana nordestoca? Se lembra, né? Então, antes da gente chegar aí nesse ponto, eu quero fazer uma coisa que é muito mais costumário no Canadá do que aqui nos Estados Unidos, mas eu comecei a fazer. É dizer que onde eu estou, aqui em Oswego, na verdade, essa terra era dos indígenas do grupo iroquês. Eles eram uma confederação e essa confederação teve uma influência na formação do Estado americano em 1776 e antes. E essa confederação tinha 6 tribos, e elas são Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca e Tuscarora. Então, eu quero reconhecer que eu estou falando como um colonizador,
um morador que é colonizador dessa terra indígena aqui. E essa prática eu admiro muito porque nos lembra de onde nós vimos e de onde nós queremos chegar eventualmente. Então você quer saber como é que eu vim parar aqui? Então, vamos pedir licença, né? E aí, me conta, como você chegou até aí? Olha, eu saí do Brasil em 1976. Jovem, meu filho tinha 1 mês de idade e eu vim para cá com uma bolsa de estudos da Organização dos Estados Americanos. E eu vim para fazer um curso de política educacional na Universidade de George Washington, em Washington, D.C. Eu consegui essa oportunidade porque eu trabalhava na época no INPE, e é o Instituto de Pesquisas Espaciais, onde eu estava envolvida com o projeto SACI. E o projeto SACI era um projeto de tecnologia educacional avançada na época, que levava a educação para o interior do Nordeste brasileiro. E eu me sinto muito orgulhosa de ter sido parte de uma segunda equipe. O que eu fiz foi avaliar o SACI como meu projeto de mestrado, e eu fiz o mestrado no IESAI, no antigo IESAI, na Fundação Getúlio Vargas, da primeira turma do IESAI. Então, eu vim para cá porque, através do INPE, eu consegui essa bolsa com o apoio dos professores de lá e vim para essa Universidade George Washington. Fiquei lá somente 1 ano, porque meu marido, na época, pai do meu filho, eu tinha um bebê, eu vim como um bebê. Ele ganhou uma bolsa, porque ele estava procurando uma bolsa também, e ele foi para Ohio State University em Ohio, em Columbus, Ohio. E eu, então, consegui a transferência e completei meus estudos na Ohio State University, na escola de educação lá. E depois eu levei um pouco de tempo até eu conseguir a minha primeira posição, e foi numa escola que eles chamam aqui do Tier 1, que oferece doutorado, e foi na Universidade do Estado de Novo México, em Albuquerque, onde meu filho mora hoje. E eu perdi essa posição depois de 3 anos, por várias razões. Eu tive muito problema no início, na minha profissão aqui, até eu acertar e conseguir, na verdade, consertar a minha voz, de eu poder falar o que eu sabia, o que eu estava aprendendo. E por isso eu saí de lá, fui para outras universidades, e até que eu cheguei aqui em Oswego, no ano 2000, e aqui eu achei meu berço. E eu falo berço porque foi uma nutrição que eu recebi das professoras aqui e professores que me ajudaram muito a aceitar o que eu estava fazendo e me dar apoio. E com isso eu consegui o que a efetivação, não é isso? Que eles chamam aqui o tenure. E aquilo foi um alívio incrível, porque até então você não tem segurança profissional, você não tem segurança econômica, né? Financeira, porque você não se perde. Eu já havia perdido esses outros empregos e foi muito difícil para mim. Tudo isso te atrapalha, tudo isso põe para trás, não é isso? Mas finalmente consegui, porque aqui é o lugar certo para eu trabalhar, por causa justamente da questão da justiça social, que é central na escola de educação aqui. Você quer falar alguma coisa? Quer perguntar mais? Porque já estou entrando em vários assuntos aqui, não é isso? Eu quero voltar. Por que você foi fazer sua carreira aí, né? Porque saiu do Brasil. Muito francamente. Fazendo um projeto tão bonito, né? Eu tinha... Aqui você está falando especificamente em Oswego ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Primeiro lugar, eu tinha vindo aqui antes, eu morei com uma família americana num programa chamado American Field Service.
E eles são os alunos de intercâmbio. E esse programa, então, morei com essa família na Pensilvânia, era uma família muito grande. Eu morava numa casa que tinha sido um hotel durante a Guerra Civil Americana, perto de Gettysburg. Então, vivi muito a vida americana daquela época. Voltei para o Brasil, porque todos nós temos que voltar, né? E fiz toda minha graduação. A graduação. Na antiga UERJ, isso vai da minha idade aqui. E depois fiz o mestrado no IESAI e depois, então, vim para cá. Então, eu já tinha essa conexão com os Estados Unidos e, na verdade, eu já estava, isso foi em 76, eu já estava cheia da ditadura. Né? A ditadura já estava com 12 anos de idade e eu queria sair do Brasil para ter outros ares. E, na verdade, o que aconteceu é que, por ter saído, eu pude ter eventualmente, ao longo dos anos e com os meus estudos, eu tive uma outra visão da realidade brasileira que eu não teria se eu tivesse permanecido no Brasil. Eu não sei nem se eu teria tido as oportunidades que eu tive aqui de estudos. Porque quando eu cheguei, Maria Luísa, não sei se você sabe disso, eu logo me entranhei. Dentro de 2 anos, 3 anos, já estava na Ohio State nessa época, quando eu vi anúncios das conferências dos assuntos da mulher. Então, naquela época, no fim dos anos 70, no princípio dos anos 80, os estudos da mulher estavam em toda a força. Na verdade, em 83, a Associação Americana de Estudos da Mulher se reuniu em Ohio, então participei desse processo, que significava convidar e receber as grandes mulheres que estavam dando um impacto com seu trabalho sobre o pensamento americano. Então, eu tive a oportunidade, né, toda essa época, de conhecer pessoalmente Angela Davis, por exemplo. Quando eu penso nessas relações, eu fico assim, impressionada. A Angela Davis, que está viva e trabalhando e ainda tendo um impacto. Audre Lorde, eu tive a oportunidade de sentar num grupo de trabalho com ela sobre racismo. Adrienne Rich, que é uma grande poeta e também autora de vários ensaios sobre a condição da mulher e um livro sobre a maternidade muito importante. Então, o encontro com todas essas mulheres e com o feminismo foi muito importante para a minha vida naquela época. E só de estar sendo ativista dentro do feminismo e dentro dos movimentos de paz, que eles eram ligados, né? Tudo era ligado e continua ligado. Racismo, movimento anti-imperialismo, anti-guerra, de paz e todos esses movimentos conectados. Então, isso fez com que eu me sentisse que estava sempre aprendendo. Eu não tinha intenção de ficar aqui nos Estados Unidos e acabei ficando. E não recomendo a ninguém sair de sua terra. Você saia, vá, visite, aprenda e volte. E eu vou voltar na próxima encarnação, se Deus quiser. Porque a gente fica sempre um pouco cá, um pouco lá, né? A gente tem um papel, eu chamo isso ponte, a gente é ponte. Não é ponte não somente entre duas nações, mas ponte entre humanos diferentes, gente humana diferente. Então, eu sei que eu sou a brasileira, eu sei que eu sou americana também, até certo ponto. Como eu me sinto como filha de nordestino, sou
a carioca nordestina, né? Então, somos pontes, e como ponte a gente liga um ao outro. Então, eu vejo o meu papel esse de fazer essas ligações sempre com todos esses assuntos e essas questões, né? As questões sérias que a gente tem no dia de hoje, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, essas questões. Maravilha, maravilha. E aí, então, agora, me conta um pouco, né, como é que ao longo desse período aí na universidade, você vem interseccionando essas tendências, essas influências e essa formação que você teve, né, no ativismo, no início da entrada desse ativismo na academia, inclusive, antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, pacifista, e como é que isso se comunica com o seu trabalho com a arte, com Paulo Freire, e como é que funciona, então, essa formação de professores aí, a relação com as escolas. Conta um pouco para a gente, que eu gosto muito dessa história. Bom, em primeiro lugar, eu tenho um contexto onde eu trabalho, não é isso? E eu queria falar um pouquinho desse contexto, e é interessante porque o grupo de professores que me antecedeu, alguns ainda estão lá, mas outros já se jubilaram, já se foram para outras universidades, mas eles criaram na SUNY Oswego um quadro conceptual para dirigir o nosso trabalho em educação para professores. Esse quadro conceptual pode ser relacionado, e é relacionado, mas não tem nada a ver com outros quadros burocráticos de outras associações e até mesmo do Estado de Nova York, que impingem no nosso trabalho, que limitam o nosso trabalho, né? Esse quadro conceitual é o quadro autêntico do nosso trabalho. Tá? Então, enquanto eu não participei da criação desse quadro conceptual, eu aceito esse quadro, e quando eu vim trabalhar, eu sabia que eu vim fazer isso. Né? E é interessantíssimo. Tem uma figura que mostra uma trança. Né? Então, você está trançando, e eles falam, um tecido de uma escola transformadora. Tá? Então, né, no princípio da trança está o que a gente quer alcançar, que é o aprendizado autêntico do aluno. E isso, é claro, o nosso aluno, como que vai ser o professor, como nós queremos que o nosso professor também leve esse aprendizado autêntico aos alunos que eles vão ter no futuro, não é isso? Então, o aprendizado autêntico aqui e a justiça social aqui, porque autêntico sem justiça social, sem a gente entender todas essas interseccionalidades. Estou falando correto? Nem pedir desculpas com o meu português, que não funciona às vezes. Tá ótimo, vai. Então, aqui está o aprendizado autêntico, aqui está a justiça social, juntos com as coisas que nós queremos que os nossos alunos façam, que é refletir. Sem reflexão constante sobre o seu trabalho, não é possível ter um bom trabalho que vai resultar em aprendizado autêntico. Sem você ter um conhecimento que você aprende na escola de educação, mas que não fica somente na escola de educação. É um aprendizado para a vida inteira. O professor tem esse commitment. Como é que é commitment? Compromisso com o aprendizado constante, não é? Lifelong, é a vida inteira você está aprendendo. E naquele aprendizado você se modifica, claro, porque todo conhecimento modifica a gente, e aquilo modifica a sua prática como educador. Então, conhecimento é muito importante. Mas a outra trança é colaboração e liderança. A colaboração
faz com que você veja que você não é um indivíduo isolado, porque nós, aqui nos Estados Unidos, vocês sabem que é uma sociedade individualista, não é isso? E é esse individualismo que é natural no sentido de que é a essência do capitalismo, né? É o individualismo, porque ele não existiria o capitalismo se não fosse essa ideologia do individualismo. Então, é muito individual. Mas o professor, a educação em geral, não é um projeto individualista, né? Não. O neoliberalismo pode querer vender essa ideia de que é o indivíduo, né? E, inclusive, quer que você pague bastante pela educação. Quanto mais você pagar, mais educado você fica dentro dessa visão neoliberal da educação. Mas isso não é a verdade. Não corresponde ao fato que educação é um projeto colaborador. Por falar nisso, quando eu estava pensando nas questões, sabe a coisa que uma das passagens que eu li que mudou a minha vida inteira foi do professor, que eu ainda não estudei muito, só comecei um pouquinho, Lauro de Oliveira Lima. Eu vou falar do Paulo Freire, mas eu quero falar do Lauro, porque o Lauro tem uma trajetória de vida muito diferente, mas ele escreveu isso na introdução do livro dele, Dinâmica de Grupo. Ele escreveu isso, e isso tem a ver com o trabalho que eu estou falando aqui. Ele escreveu as guerras, as lutas fratricidas, a exploração do homem pelo homem, a escravidão, o colonialismo, o individualismo, os crimes, as castas, as classes, os privilégios, tudo isso que tem constituído a história da civilização. E é bem uma prova de que a socialização do homem é a mais grave tarefa racional da humanidade. A socialização do ser humano é a mais grave tarefa racional da humanidade. Pensa nisso, não é isso? Ele não assume isso. Olha, isso foi tão importante na minha vida, ler isso, de gente, é verdade, nós temos que realmente trabalhar nessa questão da colaboração. Para o Paulo Freire era diálogo, não é isso? É tudo conectado. Então, essa trança de colaboração e da liderança. Liderança, para mim, é uma outra área que eu também estudei mais cedo na minha vida, na Ohio State, e também no IESI, na verdade, porque eu estava em administração. A liderança não é uma coisa que é só de quem está no poder ou quem tem um cargo de chefia. A liderança é um atributo individual. É você ter a coragem de falar o que está correto naquela hora que deve falar o que está. Não é isso? É o seu modo de agir, você ter aquela iniciativa. Então, nós vemos a liderança do professor em todas as áreas de relação que o professor tem como parte da colaboração. Então, colaboração e liderança é parte dessa trança. E, finalmente, a questão da prática, né? do dia a dia do trabalho do professor, que na verdade, é exaustante. Nós sabemos muito, né? Apesar de que dizem, vocês têm muitas férias, né? Eu acho que... para gente que nunca foi professor. Então, eu quero falar outra vez dessa trança, tá? A trança aprendizado, autêntico, justiça social, então, reflexão, junto com conhecimento, com colaboração e liderança e prática. Então, essa trança é o quadro conceitual que leva a gente a fazer o ensino de professor aqui, a educação do professor. Eu vou falar agora do meu trabalho, tá? Eu vou falar do meu trabalho, mas o meu trabalho, na verdade, é uma continuação do trabalho que eles fazem, porque eu trabalho mais ao nível de pós-graduação, tá? Mas essa trança tá lá na escola, né? No cotidiano, no chão da escola. Isso.
E na maior parte dos nossos alunos são alunos que se formaram da gente, então eles já têm aquele embasamento que veio. E eu ensinava o curso inicial que leva a isso, mas agora eu estou na pós-graduação e o meu curso se chama Pedagogia e Letramento Crítico. E nesse curso eu realmente começo a conversar com os meus alunos sobre questões de poder. E é interessantíssimo. E eu começo assim, já no principinho, né? As questões do poder e a questão do poder do professor, e a relação com o aluno, a relação que é uma relação temporária, não é uma relação para sempre. Apesar de que, é claro, que muitos alunos voltam no futuro, mas enquanto a gente está trabalhando com o aluno, aquilo é temporário. Então, a gente sabe que a gente quer dar um poder para o aluno, para ela poder se desenvolver ao longo do tempo como uma pessoa humana digna, não é isso? Então, essa questão de poder e a questão desse relacionamento temporal, de que todos, aí vem a questão da colaboração. Ensino, educação é um projeto de colaboração de muitas pessoas diferentes, muitos indivíduos que fazem. E que não importa, a gente aqui tem muita, eu posso falar disso também, mas nas escolas tem muita daquela teoria de dividir para conquistar. Então, tem muito conflito nas escolas entre os professores aqui, pelo menos nas escolas que eu trabalho. É muito importante para entender que nós temos essa obrigação do trabalho colaborativo, que o trabalho é social, que não é individual, e que muitos professores diferentes vão ter um impacto sobre o aluno. Então, você está me dizendo que a formação de professores na universidade, na graduação e na pós-graduação, ela acontece em parceria no trabalho nas redes das escolas públicas da região. Isso, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Só estou dizendo, vou chegar lá, só estou dizendo que o que eu quero que os meus alunos vejam, que eles são um indivíduo, mas que o nosso trabalho é social. E que não importa se eu sou... O que eu trago para os meus alunos não é o que a minha colega vai trazer, que cada um de nós tem uma essência, digamos, especial que trazemos para o trabalho, que não tem que ter competição de ela não é um bom professor, não é. Ele ou ela é o professor que é. Não tem problema. Todos nós juntos vamos ter um impacto naquelas pessoas que passam pelas nossas mãos. Mas o que você falou é essa questão da prática, não é isso? Que é parte da trança. Nossos alunos começam já no primeiro... primeiro lugar, é universitário, não é isso? Então, os 2 primeiros anos da universidade, eles fazem os requerimentos básicos do currículo que o Estado de Nova York tem. Já no 3ª série, na 4ª série, é quando eles vêm para a gente. Tá? Então, já começando no primeiro, que eles chamam o primeiro período de educação, eles já entram na escola. Tá? E agora está todo um movimento para que os alunos, na verdade, fiquem na escola em tempo integral já no 4º ano. Não vai nem vir para a universidade, ou vai ter aula remotamente, ou nas escolas à noite, porque eles querem que os alunos fiquem o dia inteiro na escola. E o dia inteiro aqui, porque a escola aqui, você sabe, os alunos entram de manhã, mais ou menos 7h30, 8 horas, às vezes até 8h30, dependendo, mas ficam até às 3, 3h30. E eu trabalhei na minha última escola, onde eu trabalhei o ano passado, era uma escola extensiva, então ficavam até às 4 horas da tarde. Todo mundo ficava de 8 às 4 da tarde. Então, eles querem que os alunos
em educação, os futuros professores fiquem também. Eu não apoio muito isso, porque eu acho que é um problema muito sério, porque os alunos aqui pagam pela educação, então muitos trabalham, então eles trabalham para ganhar dinheiro depois que vão para ficar o dia inteiro na escola. Então, eu acho que essa questão ainda não foi resolvida, não tem investimento ainda, mas todo o projeto já está estabelecido, alguns já conseguimos alguns de apoio financeiro para fazer isso, mas é um projeto que está começando aqui nos Estados Unidos para os alunos da graduação ficarem na escola, e os de também os que não têm emprego, já vão para a escola e ficam lá. Então, cada semestre, como eu falei, eles ficam na escola a tempo, e os professores que, por exemplo, se eu estou ensinando metodologia dos estudos sociais, eu sei onde os meus alunos estão, sei com que professores eles estão trabalhando, eu entro em contato com os professores e com os meus alunos que estão aprendendo com aqueles professores. Faz sentido? Respondi essa questão É maravilhoso. a prática. Está tudo perfeito. Olha, eu fui do Instituto de Educação e eu me lembro, aí no Rio de Janeiro, e eu me lembro da gente ir observar a aula. A gente não participava, mas a gente observava. Mas também o Instituto era uma escola excepcional, não é isso? Tem todo tinha um histórico, eu entendo que está abandonado agora. Mas, quer falar um pouco mais do teu trabalho, da tua teorização? Com certeza, com certeza. Então, eu estava falando que eu começo com as questões de poder, não é? Agora, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu faço no curso, e que eu estou escrevendo sobre isso, mas ainda não publiquei, estou em comunicação com uma professora na França que está fazendo doutorado, e ela está interessada nisso também, então é uma coisa que está acontecendo agora. Mas há muito tempo eu trabalho na questão dos meus professores compreenderem as políticas dentro das perspectivas políticas, entendeu? Porque, na verdade, como o povo americano não é muito politizado, eles não entendem por que certas políticas de educação existem, e eu quero que cada um dos meus alunos entendam perfeitamente da onde vêm essas políticas. Então, por exemplo, né, a política dos testes, dos exames, de que todos os alunos têm que... Então, eu começo já a dizer que a política dos exames tem uma função: criar capital para as organizações que fazem, para os produtores, para os business, né? Como é que é? Para as empresas que fazem o que vendem os exames. Exatamente. E agora a grande coisa são as edtechs, né? As empresas que vendem materiais e produtos, plataformas educacionais. Né? Que é essa visão do neoliberalismo para a educação, não é isso? Tudo vai virar mercadoria. E eu acho que, e eu sei que a gente tem que falar na questão de resistência, na questão de insurgência, não é? E eu fui ao Brasil, acontece há uns anos atrás, quando a Dilma ainda era presidente, ela veio até falar para nós. Eu fiquei impressionadíssima com o que acontece. E foi a primeira vez que eu vi que o slogan, né, educação não é mercadoria. E isso eu acho que é uma questão de insurgência, é uma questão de que todos os professores devem estar muito claramente sobre saber isso e insistir, não aceder, não aceitar isso, porque educação não é mercadoria, não é uma coisa. Então, vou te dar mais 3 palavras e você me fala um pouco, junto com insurgência. Vamos lá. Insurgência, didática, ensino e descolonização. Fala para mim.
Insurgência didática e de ensino. Eu vou dar a minha experiência para você. Eu estava numa sala de aula, nessa última escola onde eu trabalhei, que é uma escola de tempo integral e mais além do que tempo integral, e um representante do currículo material que a escola tinha adotado estava lá dentro da sala que eu estava observando. Eu entrei um pouco depois do e eu tinha autorização do que a pessoa dessa corporação estava lá. Ela estava com um microfone, o professor estava dando em frente da sala, dando a aula com o aparelho para ouvir, e essa pessoa estava dizendo para o professor o que o professor tinha que falar para o aluno. Tá? É esse tipo de ensino que se quer que as pessoas façam, entendeu? E eu não sei por que os professores não estão se insurgindo contra isso. Faz sentido? Porque isso não é educação. Então, é muito importante a gente ter uma compreensão profunda do que é uma educação. Eu vou usar a palavra humanística aqui, de como é baseada num relacionamento profundo de uma pessoa que é mais madura, supostamente, com os imaturos que estão crescendo, então, ali para você trabalhar com eles, não é isso? Então, isso é muito importante. Então, Tânia, uma formação de professores decolonizadora exige a liderança, ativismo, exige diálogo, exige... que mais? Olha, eu estava falando do meu trabalho naquele curso, não é isso? Então, eu falei do poder agora, falei da diretiva política. Eu quero que os meus alunos entendam o que é um conservador e o que o conservador pretende e quem ele representa. Eu quero que eles entendam de onde vem o liberalismo. E eu quero que eles entendam que todas as perspectivas críticas mostram coisas diferentes que são possibilidades. Paulo Freire falava que os diálogos eram para identificar as situações limites das sociedades, das comunidades, o que eles precisavam achar soluções viáveis que nunca tinham sido tentadas antes. Né? Então, eu quero que meus alunos saibam que o pensamento crítico realmente examina essas questões e ver o que é viável para a gente fazer em relação a isso, entende? Então, é por isso que aprender as perspectivas políticas é importante, porque a gente pode aprender que nós temos o direito de fazer experiências diferentes do que estão sendo impostas para a gente. Tá? Então, essa é... Então, vou pular a última pergunta para agora, e aí a gente troca a ordem. Tá. Então, nesses movimentos de sala de aula, de formação de professores, de interação com os professores na rede, né, de construção de uma rede de solidariedade, né, de ativismo antirracista, anticapitalista. Nesse movimento, a gente multiplica as possibilidades de presente, alimenta a nossa esperança. A gente também, assim, luta contra a institucionalização dos fascismos, as culturas fascistas. Luísa, quando você falou agora no fascismo, é interessante, quando vocês me convidaram e disseram assim, o que a gente pode fazer, né? Simplificando o porquê que a gente está conversando, né? O que a gente pode fazer? E foi a primeira palavra que veio na minha cabeça, foi exatamente a questão do fascismo, da cultura fascista, porque é tão
é tão envolvente, é tão charmosa no sentido do charme que te atrai, que te envolve, não é isso? Que te dá um sentido de um poder que não existe na verdade, mas que é nefário. Então, quando eu ensino as perspectivas políticas, fascismo é uma das coisas que fascinam os meus alunos, porque eles podem ver exatamente dentro da cultura política americana, principalmente nesses dias, né? Porque é difícil em outros. Por exemplo, era mais difícil durante o Obama eles entenderem que a cultura ainda era fascista, mas agora está na cara, né? Porque aquela colaboração do capitalismo com a política. Então, dá para os meus alunos que vão ser professores essa capacidade de entender o que é o fascismo. E dá a todos, né? Isso é uma coisa que a gente precisa fazer para todo mundo, para todos os públicos, não só nos Estados Unidos, no Brasil e na Índia, em outros lugares, porque o fascismo, outro dia alguém estava falando, é cíclico, mas nós não podemos voltar a esse ciclo mais, temos que eliminar esse ciclo. Então, precisamos identificar esses princípios e como é que opera na nossa vida, identificar, fazer claro e fugir dele. Não é isso? Fugir no sentido de que a gente não vai estar ao lado do fascismo, nunca. Né? Fascismo não funciona, é anti-humano. É anti-humanidade, é anti-terra, se você me pergunta. Então, a educação pública e grátis também foi um slogan que eu aprendi na Acontece, que é importantíssimo. E é importante aqui também está sendo destruído aqui aos poucos, por causa do fascismo. E a conscientização geral do professor é um tema absolutamente central do nosso trabalho, não só meu, mas no trabalho da minha universidade, da escola de educação, porque se o professor não é consciente, o professor não pode ter uma voz autêntica. Então, é muito importante isso. E a consciência do professor também do nosso papel na sociedade. Todo mundo sabe que o médico vai curar as coisas, vão descobrir e vão fazer pesquisa, fazem operações, né, cirurgias, tudo isso. Mas o papel do professor não está muito claro ainda para todos que trabalham, que nós que trabalhamos. E eu acho que isso é um trabalho também que os sindicatos devem fazer. Nós temos que falar mais do que significa no grande... no geral, o que é o papel do professor na sociedade. Nós somos responsáveis por cada uma das pessoas dentro das nossas nações, que eles se tornem pessoas mais conscientes, mais capazes de mudança. E eu quero falar de uma outra coisa que eu faço também, que eu esqueci de falar, e que eu acho que é parte desse trabalho de conscientização, principalmente por causa da decolonização, que é a educação sobre a mídia. Porque o processo de colonização, principalmente na questão do Brasil e em outras nações que recebem produtos da mídia americana e do modo de viver representado nessa mídia, não é isso? Que é, acima de tudo, de uma violência extrema, não é isso? Que nós precisamos realmente... Eu, por mim, eu eliminaria. Às vezes eu até justifico a censura, não justifico não, mas chego a pensar nisso, porque isso é uma forma de veneno na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso pensamento. Muitos desses. Então, a gente precisa saber o que está vendo dentro do contexto. A educação da mídia, inclusive a própria ONU, a Unesco, são muito a favor da educação da mídia, e ligando a isso a questão da sustentabilidade, tudo isso. Então, eu acho que essas são as 4 coisas que são muito importantes
é a questão do fascismo, a educação pública e grátis, a conscientização do professor e a conscientização, em particular, do nosso papel na sociedade e na humanidade. Então, dá para ver o tipo de trabalho que eu faço. Maravilha, maravilha, Tânia, muito bom. A gente realmente está nos últimos minutos, eu poderia conversar muito mais sobre isso, mas eu acho que funciona muito bem. Então, eu te perguntar agora, né? E aí, diante do desafio que a gente está de educar na pandemia, como é que está o seu próximo livro? Resume aí para a gente finalizar em 2 minutos. O nosso livro começou, na verdade, antes da pandemia, e era um livro que veio de uma conferência lá em Minas Gerais, na verdade, sobre Paulo Freire. Pode-se ensinar pedagogia crítica sobre a distância? Então, eu e a minha colega, que é a minha coautora, pensamos muito na questão, fomos à conferência e pusemos uma call for papers para propostas e conseguimos várias pessoas. E nós achamos que podemos ensinar pedagogia crítica online, podemos ter diálogos, e a questão do diálogo é central. Não é a mesma coisa de que a gente está face por face, é diferente, mas a gente tem que trabalhar com as tecnologias de modo muito inteligente. E elas são facilitadoras, mas, ao mesmo tempo, elas criam barreiras. Então, só dessa consciência do que facilita e das barreiras é uma questão importante. Certo que tem nos permitido comunicações nessa época da pandemia, mas eu espero, e eu acho que essa é uma questão que nós devemos estar muito claro que devemos, como coletivo de professores, de que insistir que a educação continue a ser presencial, face to face, e com as ajudas das tecnologias, e às vezes vai ser necessário a gente ter a distância também, mas que a questão do lucro não justifique que a gente elimine o grande prazer e a grande criador de energias que é a presença um do outro. Não é isso? Então, o livro está saindo no princípio de 22 e temos vários autores, e eu sou uma das autoras. E eu também estou terminando o tempo, se tiver o tempo, o meu livro que eu tenho trabalhado há muito tempo, que é sobre interseccionalidade de todas essas questões e com mensagem para o professor como lidar com essas questões de racismo, da pobreza, dos preconceitos de sexualidade, de tudo dentro da classe, porque, na verdade, dentro das nossas salas de aula, o mundo está ali, né? A sociedade está ali, e a gente não pode ter preconceito, né? Porque cada aluno vem de um canto diferente e representa uma coisa diferente. E o amor é um amor do professor para todos. Não é só porque um é branco que é melhor que o outro. Não tem, né? É para todos. O nosso amor é para todos. E esse é o trabalho que eu faço. Que lindeza de entrevista. Mais uma vez, eu deixo aqui meu obrigado à organização do 20º ENDIP e a todos. Meu imenso obrigada, um abraço, Tânia, e deixa o seu abraço para o pessoal para a gente encerrar. Eu deixo o meu abraço e deixo também a mensagem de que, olha, nós somos um país maravilhoso, o Brasil é uma maravilha e a gente precisa realmente entender isso e ir em frente, não é? Não podemos viver o passado. Vamos lutar. Grande Vamos abraço lutar. Muito obrigada. Obrigada.